Eu sou o professor Osvanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. Continuando a nossa série de conversas sobre área de regiões planas, nós vamos continuar falando sobre área de regiões triangulares ou limitadas por um triângulo, só que hoje nós vamos nos deter naquela situação em que nós sabemos apenas o comprimento dos lados. Nós não temos a altura como tivemos em nossa conversa anterior. Para isso, nós precisamos relembrar duas ideias. A primeira é a de perímetro, que é a soma das medidas dos lados. A outra é a de semiperímetro, que é a metade do perímetro. Metade, claro, dá a ideia de divisão por 2. Então, o semiperímetro seria o perímetro dividido por 2. E é essa ideia de semiperímetro que nós vamos utilizar para calcular a área de uma região limitada por um triângulo quando nós conhecermos apenas as medidas dos lados dessa região. Para calcular a área dessa região triangular, sendo que nós conhecemos apenas as medidas dos lados, nós vamos calcular a raiz quadrada da multiplicação entre o semiperímetro e as diferenças entre o semiperímetro e cada um dos lados desse triângulo. Ficou meio estranho de entender? A gente vai colocar a fórmula aí para você visualizar e perceber se você me acompanhou ou não. Na figura, nós temos um triângulo de lados A, B e C. E temos também o cálculo do perímetro, que eu vou usar aí a letra maiúscula P, que seria A mais B mais C, já que perímetro é a soma das medidas dos lados, e os lados são A, B e C. O semiperímetro, então, que eu vou chamar de Pzinho ou P minúsculo, seria o perímetro dividido por 2, ou A mais B mais C sobre 2. Sendo assim, a área dessa região triangular, cujos lados são A, B e C, seria dada por A igual raiz quadrada de Pzinho, ou semiperímetro, vezes Pzinho menos um lado, aí Pzinho menos A, vezes Pzinho menos o segundo lado, ou Pzinho menos B, vezes o Pzinho, que é o semiperímetro, menos o terceiro lado, aí Pzinho menos C. Se mesmo com a fórmula parecer um pouquinho estranho, a própria fórmula parece meio feia, a gente vai para alguns exemplos e você vai ver que é extremamente simples. Como você pode ver aí na figura, nós temos um triângulo de lados 4, 5 e 6 centímetros. Qual seria a área dessa região limitada por esse triângulo? Ora, nós sabemos que o perímetro é dado por 4 mais 5 mais 6, portanto, 15 centímetros. O semiperímetro, que é o Pzinho, é a metade do perímetro. Então, basta fazer 15 dividido por 2 e chega, então, a 7,5. A área, então, é dada por raiz quadrada de semiperímetro, que é o nosso 7,5, vezes o semiperímetro menos um dos lados. Eu vou escolher um lado qualquer para fazer a primeira subtração. Vou fazer 7,5 menos 4, que vai dar 3,5, vezes semiperímetro menos um segundo lado. Vou fazer, então, 7,5 menos 5, e chego nesse 2,5 que está aí, vezes o semiperímetro menos um terceiro lado. Como eu já usei o primeiro sendo o 4, o segundo sendo o 5, é claro que o terceiro vai ser o 6, e terei semiperímetro menos o terceiro lado, seria 7,5 menos 6, e chego aí em 1,5. E tenho que a área é raiz quadrada de 7,5 vezes 3,5 vezes 2,5 vezes 1,5, que me leva a raiz quadrada de 98,4375. E tirando a raiz quadrada aí, eu chego a aproximadamente 9,92 centímetros quadrados. Perceba que, embora a fórmula pareça um pouquinho feia, que é A igual raiz quadrada, um raizão, de Pzinho vezes Pzinho menos A vezes Pzinho menos B vezes Pzinho menos C, a ideia por trás dela é bem simples. Basta você tirar a raiz quadrada da multiplicação entre o semiperímetro e as diferenças desse semiperímetro com cada um dos lados do triângulo, como a gente já falou para você.
Mas, para ficar um pouco mais claro, vamos para mais um exemplo. Qual seria a área dessa região triangular representada aí por essa clareira? Nós sabemos que o perímetro seria dado por 0,4 mais 0,5 mais 0,7, portanto 1,6 km. E o semiperímetro, que é a metade do perímetro, seria a metade de 1,6, portanto 0,8 km. Daí teríamos que a área seria dada por raiz quadrada de o semiperímetro, que é 0,8, vezes o semiperímetro, que é o 0,8, menos o primeiro lado, que eu vou usar aí o 0,4. 0,8 menos 0,4 vai dar 0,4. Vezes o semiperímetro menos o segundo lado. O meu segundo lado aí vai ser o 0,5, mas você poderia escolher o 0,7. Isso aí é você que escolhe. Fazendo essa conta, eu chego em 0,3. Por fim, o semiperímetro menos o terceiro lado, que seria o 0,8 menos o 0,7, que me leva a esse 0,1. Tenho então, fazendo essa multiplicação, a raiz quadrada de 0,0096. E, extraindo essa raiz quadrada, eu vou chegar em aproximadamente 0,098 km². Com isso, nós aprendemos a calcular, ou relembramos, como é que se calcula a área de uma região limitada por um triângulo quando nós conhecermos apenas os tamanhos dos lados dessa região. Assim, nós vamos dar por encerrado momentaneamente o estudo de regiões triangulares e em nossa próxima conversa, para a qual eu já lhe convido, nós vamos avançar um pouco no estudo da área de regiões circulares. A gente se vê numa próxima conversa.